Olha só, o Guilherme está chegando aí. O Guilherme tem 13 anos, mas o Guilherme, ele também entrou aí no grupo. Você faz parte do Macares, né? E ele já está também memorizando a palavra, né, Domingos? Eu fiquei muito orgulhoso do Domingo, do Guilherme, né? É o neto primogênito, né? O homem, né? Homem, né? E o Paulo ali também, né? O pai dele tem. Eu soube muitas coisas boas de vocês, especialmente como vocês cuidam dos filhos de vocês. Tem um fofoqueiro lá na família que de vez em quando conta para mim como é que vocês cuidam bem das crianças, incentiva, né? Incentiva o Guilherme a memorizar a palavra, né, Domingo? É uma boa fofoca, né? Uma boa, né? A palavra não é essa não, né? O Domingo compartilhou conosco, né, coisas que ele admira na filha, né, e no genro, legal, né? Agora, Bianca, é contigo. Tá bom. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu tive para estar aqui na frente, para falar um pouquinho, em homenagem ao meu pai, de domingo, do Dia dos Pais, né? Bom, pai, nessa data que já passou, né, eu pude presenciar várias coisas ao seu lado. Gostaria de agradecer também por tudo que o senhor está fazendo, que o senhor faz, tanto pela gente como pela mamãe. Eu sei que é uma coisa muito difícil estar lá no hospital todo dia, acordar cedo, até sábado e domingo, que é o dia da sua folga. Tá lá, eu sei que é muito cansativo. E é muito bom. Eu pude estar observando o senhor esses tempos e pude perceber a pessoa incrível que o senhor é, uma pessoa dedicada, uma pessoa muito determinada. Não chora, pai, eu vou chorar, tá bom? É uma pessoa muito determinada, o senhor não mede esforços para ajudar os outros, é muito bom. Toda hora alguém lhe liga, e eu acho isso muito engraçado também, porque o senhor parece um deputado, como todo mundo fala. Às vezes eu estou conversando com o senhor pela rua e alguém passa cumprimentando, aí eu também esqueço que eu estava falando, aí eu falo, nossa, o papai fala com todo mundo, né? E isso é muito bom porque o senhor é uma pessoa muito respeitada, muito amada por todos ao seu redor. E o seu jeito de ser contagia os outros, assim como me contagiou esse tempo que eu fiquei aqui, que eu vim lá de Floripa, né? Para quem não sabe, eu estou morando lá. Aí eu vim para cá por conta da minha mãe e é muito gratificante saber que eu tenho um pai desse jeito e que o senhor é muito amado por mim, pela nossa família. A mamãe também ele ama muito, mesmo o senhor perguntando toda hora dela. O senhor é um exemplo de resiliência para mim. E o senhor é o melhor pai. Não que eu tenha outros pais, mas o senhor é o melhor pai para mim. E eu não sei o que eu faria sem o seu apoio do meu lado. Eu sei que às vezes eu sou muito complicada de me expressar, de falar as coisas. Às vezes eu também sou muito estressada com o senhor, mas é o meu jeitinho. E eu também entendo o seu de estar toda hora cuidando de todo mundo. Eu acho isso muito legal. E, pai, eu queria falar que eu lhe amo muito. E eu já lhe dei seu presente, tá bom? Não tenho nada para dar agora. Mas é isso, pai. Eu te amo, tá bom? É uma grande oportunidade de estar aqui na frente. Estou muito feliz de estar. Agradecer a todos vocês que estão aqui. Hoje eu vim fazer uma homenagem para o meu pai. Eu vou começar aqui. Querido pai, neste Dia dos Pais, quero expressar todo o meu amor e gratidão por você. Tem sido o meu porto seguro, meu exemplo de força e coragem. Ao longo dos anos, vi que você se dedica incansavelmente à nossa família. Sempre com um sorriso no rosto, sua presença é reconfortável e seu amor incondicional. Esse é um verdadeiro presente em minha vida. Você é aquele que me ensinou a caminhar com firmeza e levantar após as quedas e a luta. E lutar pelos meus sonhos. Suas palavras me encorajam, sempre ecoam em minha mente, me dando forças para enfrentar qualquer desafio que surge pelo caminho. Suas habilidades, sabedoria, experiências e conselhos são verdadeiros. Tesouros que o Senhor compartilhou comigo. Cada conselho que o Senhor me deu tem sido um farol em momentos em minha vida. Você é um exemplo de integridade, humildade e perseverança. Seu trabalho árduo e dedicação são um testemunho que se
do que ser um pai amoroso e responsável. Hoje, querido pai, eu quero dizer que sou imensamente grato por ter você em minha vida e ao meu lado. Seu amor e apoio incondicionais são inestimáveis para mim, filha dos pais atrasados. Assim este dia seja repleto do amor, alegria e reconhecimento pelo pai incrível que você é. Eu te amo. Filha dos pais para todos que estão aqui. Que maravilha, que lindo, né? Boa noite. Bianca, você pode vir aqui, por favor? As coisas que acontecem com a gente são incríveis. Eu cheguei agora há pouco porque eu estava dando banho na Marilene e atrasei um pouco. Mas é gratificante olhar e ver a Marilene lá, o milagre que acontece na vida da gente. E o milagre que aconteceu para a Marilene para mim é o elo entre a gente e Deus, a nossa família e Deus. A Marilene veio para aquela situação que fala, vai e salva tu e tua casa. É isso que está acontecendo com a Marilene. A Bianca está aqui nesse momento que eu chamei, ela não é por acaso. A Bianca foi embora para Floripa e eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Eu não sabia que quando a Bianca partiu, ela estava muito magoada com a nossa família, muito magoada especialmente comigo. Que até hoje eu não sei por que é, mas eu também não quero saber porque já passou isso. Todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida, eu peço perdão do meu pai, que está aqui, da minha mãe, pedi perdão deles e pedi perdão muitas vezes da Marilene. E nessa situação, quando a Bianca volta para cá por causa que a mãe dela ficou doente, eu não sabia que ela tinha vindo com tanto do rancor. Na realidade, ela não queria voltar. Quando ela soube que ela iria voltar, ela ficou chateada, mas a tia dela mandou ela voltar para poder me ajudar a cuidar da mãe. Nesse momento, eu comecei a andar com a Bianca em carro, para cá e para ali, para cá e para ali, e a Bianca vendo, porque parece que a Bianca morava comigo, mas ela não me conhecia, pastor. Ela não me conhecia do jeito que eu sou. Às vezes, eu não sei o que pode ter acontecido, que ela colocou uma placa no rosto e não via isso. Quando ela começou a sentir que andar comigo e o que eu fazia para verificar, para ajudar a mãe dela, para tentar conseguir todas as possibilidades possíveis de dar o melhor conforto para a Marilene, isso foi mudando no coração dela. E as coisas mais incríveis que aconteceu para vocês, vou falar bem rápido, mas é uma coisa incrível que aconteceu. Começamos a fazer culto lá em casa. Primeira vez, falava sobre família e perdão. Segundo dia, família e perdão. E a Bianca, até então, começou a pensar. Algo começou a tocar no coração dela e Deus querendo falar com ela. E ela pensava, Senhor, mas o que tu queres falar comigo? Tu sabes que eu não sou assim, eu nem gosto. Eu vou para a igreja lá, mas o pastor fica falando, eu nem fico olhando, não dou muita bola para isso. Mas começou a persistir. Deus querendo falar com ela. Aí ela disse, Senhor, mas o que tu queres? O que tu queres comigo? É mais ou menos isso, não é? Aí o que aconteceu? Certo dia, a gente foi visitar a Marilene e eu saí de lá muito triste, porque a Marilene estava com as pernas muito inchadas, rim parado, e no tubo. E não me respondia nada. E a pessoa que estava tratando da Marilene era tão legal que eu disse, Bianca, eu preciso pagar um almoço para essa pessoa. Saí correndo para comprar um almoço para ela, para essa pessoa e para a Bianca. Aí, quando eu cheguei lá, aí eu vinha trazendo aquele negócio para cá e já estava saindo para comprar outros materiais que estavam precisando para a Marilene. Aí eu entrei no carro, aí eu falei para a Bianca, ai Bianca, eu estou tão cansado, mas é tão bom fazer isso. Eu amo tanto a tua mãe e te amo tanto. A Bianca parou o carro, olhou nos meus olhos e disse, pai, eu vou te dizer uma coisa. Desse jeito ela falou, eu vou te dizer uma coisa. O que é, filha? Pai, a mamãe te ama. E eu também te amo, pai. Eu tomei um susto tão grande que eu nunca tinha visto a Bianca falar aquilo, porque a Bianca não gostava de abraço até então. Ela disse,
Aí eu disse, o que é, Bianca? Fala de novo. Eu te amo, pai. E aquilo entrou no meu coração assim, fiquei tão feliz. E então, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, pastor, era 4 horas da tarde. Isso aí foi 3 horas, mais ou menos 3h30. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem. Você estava muito aflito hoje, não era? Uma mensagem de uma pessoa da UTI. Eu digo, sim, estava muito aflito. Você guarda segredo? Eu digo, guardo sim. Ela abriu os olhos hoje. Ela abriu os olhos, olhou para mim. Ela tem os olhos de manhinha. Aí eu chamei a Bianca. Bianca, olha, tua mãe abriu o olho, ela acordou, Bianca. Aí a Bianca chegou perto de mim e falou desse jeito. Pai, tomou um susto tão grande. Eu digo, o que foi, Bianca? Pai, eu preciso te falar alguma coisa, eu preciso te falar uma coisa. Eu digo, então fala, Bianca. E ela disse, não, agora não. Eu digo, não, vai falar sim. Então vamos no carro. Quando chegamos no carro, ela disse, fecha a porta, pai. Aí eu digo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí ela me falou desse jeito. Pai, ela confessou. Eu saí daqui muito chateada com todo mundo, chateada com minhas irmãs, com o Senhor, e o Senhor era a pessoa que eu não estava mais chateado. Então, quando eu comecei a ouvir os cultos, lá na casa da minha avó, algo falou comigo. Deus queria falar comigo muito. E depois eu comecei a perguntar dele o que é que ele queria. Aí ele falou para mim desse jeito, perdoa, primeira vez, senão ela não volta. Ela disse, mas Senhor, como é que pode esse negócio? Aí de novo, perdoa, senão ela não volta. E falou de novo a terceira vez com ela, perdoa, senão ela não volta. Queridos irmãos e amigos de fé, aquele momento que a Bianca falou para mim, lá no carro, que ela me amava, foi o momento que a Marilene abriu os olhos na UTI. E isso é uma coisa incrível. Isso foi um milagre de Deus na nossa vida. Hoje a Bianca me abraça, me beija, a gente joga, fica fazendo palavras cruzadas na cama. A Bruna chega a mim. O Bruno me ligou agora há pouco que ele estava trabalhando ainda, às 6h30 da tarde, ele estava não sei aonde, estava vindo para cá. Pai, eu estou saindo daqui agora. Ele ainda não chegou, provavelmente. Mas isso aí, pastor, foi uma das coisas que aconteceu com a gente. A nossa família uniu. Lá na casa do papai, ele não gostava de jeito nenhum de culto. Hoje em dia, o meu pai, quando chega lá, pastor, ele começa a orar, e fez o seguinte, a casa dele é um bar. O que ele fez? Todos os dias que tiver reunião, ele não deixou ter reunião, aliás, não deixou abrir o bar. Por quê? Porque havia oração em casa. E essa é a nossa coisa de hoje, pastor. Tá bom? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De fato, aqui nós vemos a comprovação do que a palavra de Deus diz, que Deus faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. Isso inclui tragédias, isso inclui doenças incuráveis. Marilene passou aí por 3 cirurgias. Uma delas, ela perdeu a perna em 2013, 2018, aneurisma, foi uma loucura aquilo. E às vezes eu senti o Domingos muito desanimado, eu sempre ligava para ele várias vezes por dia, e orava com ele no telefone, e eu sempre lembrava a ele, o Senhor deu grandes vitórias em outros momentos. Eu faço isso comigo também, porque a Bíblia diz que você tem que trazer à memória o que traz esperança. E uma das maneiras é você lembrar das vitórias que você já alcançou. Teve um momento muito difícil para mim, muito difícil, foi o dia que a Marilene foi transferida para fazer a cirurgia. Eu, inclusive, levei o pastor Joctan lá no hospital naquele dia. E quando a Marilene já estava, eu creio que ela já estava entubada, eu não sei, ela estava sendo preparada, que a cirurgia seria no mesmo dia. Eu não quis ver a Marilene. Eu não esperei, porque eu queria guardar essa memória
dessa mulher bonita, sorridente, alegre, que vive. Eu percebi ela meio que piscando para você. Acho que ela está querendo te conquistar, Domingo. E assim, né? Eu vejo uma transformação na vida dessa família. E hoje nós vamos falar um pouco aqui com vocês. Eu não vou conseguir, talvez, dizer tudo que eu gostaria nessa noite. Mas uma coisa que me preocupa muito quando eu olho para trás e, ao mesmo tempo, faço uma perspectiva, uma projeção do que será o futuro, eu me entristeço porque eu vejo que as gerações estão piorando. Quando eu comecei esse ministério com homens, por uma direção de Deus, eu sempre pensei, nós temos que entender que nós homens precisamos trabalhar para que a nossa descendência, a nossa geração, seja melhor que a gente. Que a próxima geração seja melhor que a atual. Infelizmente, nós temos falhado. Não adianta você e eu culparmos o governo, a igreja, Deus. O fato é que nós falhamos e nós precisamos admitir isso. Mas ainda bem que Deus ele tem sempre um plano B, seu Domingos, para quem falha no plano A. Sabe por que ele tem isso? Porque ele é cheio de misericórdia. Hoje eu estava me lembrando de um rei, eu não recordo o nome dele agora. Você sabe, jovem, de vez em quando falha a memória, né? Jovem. Mas esse rei, ele estragou tudo que o pai dele tinha feito. Ele andou longe do Senhor. E eu notei que ele teve um reino muito longo. Ele reinou cerca de 55 anos. Eu fiquei pensando, mas Senhor, por que esse homem mau viveu tanto? E eu entendi que aquilo é misericórdia do Senhor. Eu penso que Deus ele nos dá uma chance de um recomeço todos os dias. Eu penso que Deus é tão entusiasmado com a criatura, com nós, com seus filhos, com aqueles que Ele criou, que Ele diz, vai ser hoje o dia que Ele vai se arrepender. Vai ser hoje o dia que Ele vai mudar, que Ele vai me conhecer. Todo pai, penso eu, que deseja de algum modo que o seu filho o admire, que sua filha o admire. Talvez alguns tenham isso de uma forma inconsciente. Mas é muito bom quando chega algumas datas, o aniversário ou o dia dos pais, que a gente é lembrado. Eu recebi uma mensagem do meu filho, Gabriel, domingo, e uma coisa me marcou muito, quando ele disse, pai, eu sei que eu posso contar com o Senhor o tempo todo. E ele disse, eu estou com muita saudade, eu gostaria de estar aí com vocês hoje. Isso é algo maravilhoso, porque tem muitos filhos que querem correr o seu pai. A Bianca queria correr, não era, Bianca? Às vezes os pais não percebem que nós muitas vezes somos muito mais professores do que amigos. Nós queremos dar ordem ao invés de mostrar como faz. Estão ligados, não? Não é? E enquanto nós não nos ligarmos de fato no modelo perfeito de paternidade e de filho, Deus Pai e Jesus, nós tendemos a falhar na caminhada. E a proposta hoje é pensar sobre uma geração santa. Olha que lindo. Um sacerdócio real, um projeto de Deus geracional. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu me lembro que Deus planejou isso. Em vários momentos Ele quis recomeçar a humanidade. Sempre crendo, acreditando que nós poderíamos melhorar. Desde o começo, quando Ele criou o homem, só o homem, Ele disse, não foi o homem que disse, poxa pai, eu preciso de uma parceira, dá para arrumar uma mulher para mim aí? O texto diz, se você ler Gênesis capítulo 1 até o 3, você vai ver que foi Deus que percebeu que o homem seria bom, não que ele precisasse, mas seria bom ele ter uma companheira. Por quê? Ele queria ter filhos.
Deus não gera, Ele cria. Quem gera somos nós. Por isso que a questão geracional está totalmente ligado ao homem. E daí precisava ter uma mulher, para que eles pudessem gerar filhos. O primeiro casamento foi ele que fez. Lá em Oséias diz que ele viu quando você casou. Ele diz, eu estava lá no dia do seu matrimônio. Por isso, seja fiel à esposa, à mulher da sua mocidade. Porque eu fui testemunha naquele dia. Essa ideia de casamento é minha. Nós não temos como desenvolver uma nação de sacerdotes sem filhos. É impossível isso. E Deus, quando criou a mulher, entregou aquela mulher linda para ele. Eu acho assim, sinceramente, eu acho que a Eva parecia muito com a Sueli, minha esposa. Pela descrição do texto, ela está ali hoje, Sueli. Uma salva de palmas para a Sueli, que 70% do meu ministério é ela. Eu é só 30%, no máximo. Então, quando ele criou o casal e abençoou, ele disse, sejam fecundos, multipliquem, encham a terra com a minha glória. Sabe o que Deus fez por nós, Alex? Quando Ele nos criou, eu sempre fico pensando, em que Deus se inspirou? Eu creio que Ele se inspirou nele mesmo e no Filho, especialmente no Filho. Quando Ele nos criou. E Ele queria que nós enchêssemos a terra da glória dEle. Encher a terra da glória dEle é como se nós tivéssemos uma imagem dEle caminhando por toda a área da criação. Era isso que Ele queria. Obviamente que o pecado deformou tudo isso. E hoje, nós não são muitos, não são todos, que levam a glória do Senhor onde vão. Que quando chegam, de algum modo as pessoas percebem que Deus está ali, que há a presença de Deus ali. Fiquei muito feliz um dia que uma pessoa que foi na minha casa disse assim, eu gostei muito de ir na sua casa, eu senti paz lá. Eu senti uma paz ali. Às vezes eu não sinto muita paz, mas quem estava lá viu algo que eu não via. Isso é a presença de Deus. Então veja, quando o apóstolo Pedro ele fala sobre isso, sobre uma geração eleita, um sacerdócio real, está lá em 1 Pedro 2, eu quero ler do versículo 4, que ele diz assim, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. Vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Olha que lindo. Um templo espiritual, não é um templo físico, é um templo espiritual que é edificado. Além disso, são o quê? Sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras, ponham em si uma pedra angular, escolhida para grande honra, quem confia nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também, ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçaram porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado. Boa parte dos nossos tropeços, se não todos, é porque a gente não obedece à palavra. Eu posso dizer, eu parei no 9, eu posso dizer a vocês que ao longo da minha experiência como pai, eu acertei, eu diria, pastor Cabete, você que é mais vivido do que eu, meus cabelos ainda estão nascendo, eu acho que eu acertei com meu filho até uns 10 anos, até ali o final daquela fase que a gente chama de junior, né, antes dele entrar na adolescência. Quando entra na adolescência, vocês que terão filhos que chegarão nessa fase, saiba que é outra família. Talvez a pergunta do adolescente é, quem eu sou? Por que eu estou aqui? Quem eu sou?
E eu louvo a Deus pela vida do pastor Cabete, porque eu notei que quando o Benjamin entrou na adolescência, ele se focou para o ministério de adolescente. Estão ligados comigo? Isso foi ótimo. Porque a hora que mais os nossos filhos precisam de companhia, é também a hora, Edson, que os pais mais estão focados em si mesmo, na sua carreira, nos seus estudos. E aí eles vacilam na comunhão com seus filhos, no relacionamento com seus filhos, e nessa hora vem o lobo, como uma resposta para dizer quem ele é, ou quem ela é. E muitos tropeçam nesse momento. E aí a geração começa a ter falhas. Então, Pedro está dizendo que Jesus é um projeto. Jesus era essa pedra que os construtores desse templo espiritual rejeitaram. Não quiseram Jesus. Mas aqueles que creem, ela é a pedra fundamental. Jesus é a pedra fundamental da nossa vida. Para que você, de fato, seja uma geração eleita, uma geração santa, o povo escolhido de Deus, Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida. E quando você, de fato, coloca Jesus como centro da sua vida, você pode ter certeza que você passa a ser um sacerdote e reina com ele. Por isso que ele não chama só de sacerdote, ele diz que é um sacerdote, o sacerdócio real. Olha o versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, Pedro queria dar uma animada nesse povo nessa época. Eles estavam muito desanimados. Você lê o começo desse capítulo, você vai ver que ele fala de Jesus, que Jesus foi rejeitado, que Jesus foi humilhado, e ele se sentiu, de uma certa forma, assim. E Pedro lembra a eles: vocês não são qualquer um, gente boa. Vocês são escolhidos de Deus. Diga assim, ó: eu sou escolhido. Escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Olha o que o versículo 10 diz. Antes vocês não tinham identidade como povo. E agora são o quê, gente boa? E agora vocês são povo de Deus. Ó, o pessoal de Israel aí, fique animado. Agora vocês são povo, propriedade de Deus. Ei, você aí, você que um dia entregou sua vida a Jesus, você é um cara, você é uma mulher especial. Você é propriedade de Deus. Você foi comprado por um alto preço. Mas veja, amados, em todo o tempo da história, ele caminha na sua jornada de vida, sempre fazendo escolhas. Fala assim, escolhas. As escolhas, elas vão gerar mudança na nossa vida. Algumas mudanças boas, outras mudanças ruins. Quantas pessoas fizeram escolhas e hoje descobriram que não era para ter casado com aquele cara ou com aquela mulher. E acha que carrega um grande peso. Fizeram escolhas. Uma coisa que eu tentei ensinar para o Gabriel ao longo da educação dele era ele fazer escolhas. Eu lembro que quando eu ia comprar o presente da mãe dele, que ele era pequenininho, nós íamos para o shopping, Bianca, chegava lá, eu comprava o presente da minha mãe, e eu digo, agora vamos comprar o presente da sua mãe, Gabriel. E ele olhava para mim, o que é que eu compro? Eu digo, eu não sei, a mãe é sua. Eu já comprei da minha mãe. Está aqui o presente da minha mãe, mas eu vou te ajudar. E aí nós íamos numa loja, eu digo, imagina o que a tua mãe gosta de usar. E aí ele chegava na loja, olhava, às vezes olhava uma bolsa, eu acho que ela ia gostar dessa. Ah, legal. Vamos então, agora temos que ter opções. Então vamos em outra loja. Vamos passear mais um pouco. Aí chegava lá numa loja de sandálias, sei lá. Aí ele olhava e dizia, essa aqui parece com ela, papai. E assim a gente ia até que o Gabriel tomava a decisão dele. Ele escolhia. A vida é cheia de escolhas. Um dia você, como pai, tomou uma escolha, e essa escolha pode influenciar completamente, influenciar muito na tua geração. Pastor Cabete, chegou uma hora que ele disse, eu não vou mais ficar como pastor geral dos jovens, vou tomar uma decisão, eu vou cuidar dos adolescentes, assim eu vou ficar mais perto do meu filho. Foi isso, pastor Cabete? Eu entendi direito? E aí,
essa escolha trouxe um resultado tremendo. Ele contou para nós, alguns dias atrás, quando ele ministrou aqui. Mas olha, eu quero mostrar para vocês, coloca aquele slide aí, eu acho que é o terceiro. De dois homens, de duas gerações, eu vou avançar aqui bem nisso, que um deles era ateu, essa pesquisa real, e o Max Jukes, ele era ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita em cerca de 560 dos seus descendentes. O resultado foi o seguinte. Isso aqui é um resuminho da pesquisa, ela é bem grande. Eu li. 310 morreram em extrema pobreza. Esse homem era um ateu, viu? 150 tornaram-se criminosos, dos quais 7 assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituíram. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000 do século XIX ao governo americano. Agora eu quero mostrar para você um homem que temia o Senhor. O que aconteceu com a descendência dele, com a geração dele? Pode passar? Jonathan Edwards, vocês devem já ter ouvido falar nesse homem de Deus, nesse missionário. Olha como é que foi a pesquisa de 2 homens, iguais, do mesmo tempo, da mesma geração. E a postura e a escolha de cada um deles, o resultado que trouxe na sua geração. Agora, a história de Jonathan Edwards. Foi contemporâneo de Max Jukes. Sendo cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa, Sarah Pierpont. Cerca de 1.394 de seus descendentes foram igualmente investigados. Okay? 295 receberam diplomas universitários. 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores, 3 governadores e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais militares, 100 missionários e pregadores famosos e escritores destacados. Cerca de 80 exerceram alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, superintendente do Tesouro Americano, vindo um desses a ser vice-presidente do Museu. Nenhum dos descendentes de Jonathan Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo. Como é que você está preparando a sua geração, meu querido? Que tipo de geração ele vai manifestar no tempo dele? A escolha dos pais, especialmente a do pai. Se o Domingos não tivesse tido a misericórdia de Deus, Domingos, isso é para você, mas é para mim, é para todos nós, porque eu também cometi muitos erros. Eu não vou ter tempo de contar alguns deles aqui. Mas Deus me livrou de muitos. Teve um momento eu dizia assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Seja o pai dele. Eu dizia para Deus. Mas a instrumentalidade da doença, do problema de saúde da Marilene, a volta da Bianca, isso trouxe uma mudança perene na vida dela. Inclusive para o casamento. Você sabe que quando uma mãe elogia a filha, tem um efeito muito inferior ao elogio do pai. É impressionante isso. A educação do Antigo Testamento, ela era baseada no pai, não na mãe. O pai era o comando. Hoje, com o advento do feminismo, inclusive dentro da igreja, não se pode mais falar nisso. Mas isso não é uma vantagem para o homem. Não nos torna melhor que as mulheres em nada. É maior a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque a direção da família, quem vai dar somos nós. Então, querido, assim como nós vimos esses 2 exemplos, de algum modo você e eu temos a responsabilidade pela nossa geração e o que acontecer com o Benjamin, com a Bianca, com o Gabriel, tem muito a ver com aquilo que eles viram em nós, especialmente na nossa fé. Eu quero muito, eu digo para o Gabriel, meu filho, eu quero que você seja melhor do que eu. Eu lembro que uma vez eu fui, o Gabriel gostava de música.
E eu viajei para o exterior e eu fui num lugar lá que ele achou na internet, que era um lugar que vendia guitarra, um monte de instrumentos. Ele toca, ele sabe, solo. Eu coloquei ele para estudar música quando ele era menor. E eu disse, poxa, o meu sonho era o Gabriel tocar nos Amigos de Fé. Mas eu não soube como fazer. Eu errei. E às vezes eu me sentia irritado. Eu falo isso aqui para vocês, amados, para ensino. Porque quando ele disse, eu vejo muito maus exemplos nas igrejas. Você sabe que quando o menino ou a menina querem se afastar, eles começam a atacar eticamente a igreja. Eles criam situações éticas para mostrar que não é tão bom como parece. Eu noto isso em qualquer um que quer se afastar. E eu sempre dizia, o problema é o seu referencial. O seu referencial precisa ser Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, eleita e preciosa. Ele não falha. E sempre ele dizia uma coisa para nós. Ele dizia assim, pai, o senhor acha que tudo que o senhor ensinou se perdeu? Você não pode parar de ensinar. E teve um momento que Deus o confrontou. E ele voltou para o lugar que ele não devia ter saído. Isso tem a ver com a caminhada que ele viu em nós. E, sinceramente, amados, eu não quero aqui julgar você, mas o que seus filhos têm visto em você? Olha, Deus, Ele procura homens que renunciem a si mesmo em prol da sua descendência. Ele procura homens que confiem nele e que andem por fé. Deus, eu lembro da história do próprio Abraão. Você imagina que coisa que aquele homem passou? Deus disse, eu quero fazer uma geração de você. Deixa a tua parentela. Ele tinha 75 anos. Mais novo que o Zeca, pelo menos uns 30, uns 25. 75, eu estou brincando. E ele deixou tudo. Deixou a sua parentela, saiu de um lugar de idolatria, de pecado. E Deus disse, eu vou te mostrar ainda para onde tu vai. Então ele renunciou à parentela. Ele tinha que confiar em Deus. Ele tinha que acreditar na palavra de Deus. Ele disse, tu vai para um lugar, que lugar é esse? Eu vou te mostrar. Você tem que confiar em mim. Você tem que andar comigo, confiante de que eu vou cumprir o que eu estou falando. E Deus disse, olha, Abraão, tu vai ter muitos filhos, tu vai ter uma descendência enorme. Detalhe, a mulher dele era estéril. Vocês sabem da história. E depois, ele disse, você vai ser um homem muito abençoado. Você vai ser um homem muito próspero, Abraão. Começou a caminhada. Onde Abraão ia, ele levantava um altar para o Senhor. Foram várias fases da história de Abraão. Eu estou aqui, nesse momento, falando do capítulo 12, o final do 12, quando ele chama. Mas lá no 17, ele já tinha um filho, aquela situação lá com Agar. O menino já tinha 13 anos. Né? E Abraão já estava desesperado. Chegou uma hora que ele disse, Senhor, cumpre a tua promessa em Ismael. Deus disse, não, a minha promessa não falha. Você sabe de uma coisa, meu amado? Preste atenção no que eu vou dizer agora. A palavra de Deus é tão poderosa para o próprio Deus que nem Ele quebra ela. Que nem Ele descumpre a sua palavra. Então confie na palavra do Senhor. Dê crédito a ela. Porque nem mesmo Ele desfaz da sua própria palavra. Mas infelizmente nós homens falhamos. Querendo colocar a nossa própria palavra, nosso próprio estilo de vida. Naquele dia que Deus falava com Abraão, ele disse, eu quero fazer uma aliança com você. E agora todo menino de 8 anos, de 8 dias, vai ter que se circuncidar.
E você, aos 75 anos, aos 80, 90 anos praticamente, também vai ter que fazer isso. Aliás, 99 anos. 100 anos, um ano depois, o menino foi gerado. Então, amados, Deus propõe para ele, de novo ele repete todas essas promessas, lá no capítulo 17 de Gênesis, depois você lê. E eu fiquei pensando, poxa, por que Deus estabeleceu isso? Ele queria uma geração santa. Então ele disse, você vai cortar o prepúcio na sua mais profunda intimidade. E lá vai ser o sinal de que você vai desenvolver, ou vai gerar uma geração santa. Estão ligados? Não? E a partir dali, toda a família, todo menino que nascia, até os filhos de escravos, tinham que entrar na aliança com Deus. Isso mudou. Nós não estamos mais na lei. Paulo fala em Romanos 2, 29, se eu não estou enganado. Ele diz que agora a circuncisão é no coração, é no espírito, é na alma. É um compromisso profundo com Deus, de que você, diante dele, tem uma responsabilidade de conduzir os seus filhos para Deus, de prepará-lo, para que um dia o Gabriel, o Benjamin, o Mateus, tem mais? A Bianca, o Bruno, estou lembrando do nome de alguns, o Guilherme, né? E seu filho, eu não sei o nome. Seja entregue ao Senhor, diz, Senhor, eu cumpri a minha missão. Mas sabe qual é o maior problema, Eduardo, que nós temos? A gente foge da responsabilidade. A gente quer lançar, pastor Cabete, a responsabilidade para a igreja, para a escola, porque é desafiador criar filho, cuidar de filhos. Mas você sabe, você vai pagar um preço maior do que o preço que você paga ao cuidar e amar seu filho, a torná-lo seu amigo. Lembra da história quando Deus diz, Abraão, pega o teu filho e vai para o monte e sacrifica ele para mim. Você sabe que Deus nunca pediu um sacrifício humano. O único sacrifício humano que Deus realizou foi o seu próprio filho. Ali tipificava Cristo e o Pai. Abraão, o pai, Isaac, tipificava o Cristo, que carregou o seu próprio madeiro. E na hora que o menino diz, pai, aqui está o holocausto, a madeira, fogo, mas cadê o sacrifício? E o pai diz para ele, o Senhor proverá para si, meu filho. Eu tenho dito aqui na nossa série discipulado, que uma das coisas mais importantes na caminhada com Jesus é a renúncia. Naquele momento, Abraão disse, eu amo mais o meu Deus do que o meu próprio filho. Se ele pediu, eu creio. Eu creio. E ele estava decidido a sacrificar. Vocês sabem a história? Ele amarra o menino podia ter corrido, podia ter... Como era que um homem da idade do Abraão iria pegá-lo? Não tinha jeito. Mas era um menino obediente. E naquele momento Abraão levanta o cutelo para ferir. E o anjo diz, Abraão, Abraão, não mate, não fira o rapaz. Agora eu sei que tu me amas mais do que ao teu único filho. Deus passou por essa experiência porque ele também deu o seu único filho. Viu o seu único filho sofrendo. Sabe o que aconteceu, esse significado na vida de Isaac? Isaac era tão obediente que no episódio do casamento dele, ele creu que Deus iria enviar uma esposa e aconteceu. Ele não namorou, Isaac não namorou, ele casou. E casou um adolescente de 40 anos, né, naquele tempo. Ele casou aos 40 anos. Né? Sabe que Isaac foi o único dos patriarcas que não teve mais de uma mulher? O nome dele não foi mudado. Olha só que descendência, que geração linda. Era um homem que temia Deus. Eu quero voltar agora lá no Salmo 128, nós vamos terminar com ele. Nós vamos ler de novo. Porque, amado, as promessas que Deus tem para o homem que teme ao Senhor são fantásticas, incríveis, excelentes, maravilhosas. Salmo 128, por favor.
E ele fala do temor a Deus, do caminhar com Deus, do trabalho bem-sucedido, da esposa amada, dos filhos ao redor da mesa, falando de comunhão, falando que isso é a bênção do Senhor, do lugar que você mora, versículo 5, paz sobre Israel, e fala sobre a descendência, de ver os seus filhos. Isso é uma geração santa, uma geração que teme ao Senhor. Vamos ler junto? Que o Senhor... Está no último versículo, é o versículo 1, queridão. Versículo 1. Aí, queridão. Vamos junto agora. Como é feliz. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus filhos. Que Israel tenha paz. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu queria falar um minuto com você. Nós falamos hoje de coisa muito séria. Quando Jesus, de fato, se tornar o seu Senhor, Ele foi o centro da sua vida. Tudo no seu entorno vai mudar. Aconteceu isso comigo. A sua descendência vai ver que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Isso fará com que seus filhos, seus netos, também temam ao Senhor. Eles verão que você expressa a glória de Deus, que você enche a terra com a glória dele. Então, se você entende nesse momento que você falhou em algum aspecto dessa caminhada com Deus, eu quero recomendar a você que conserte com Ele hoje. Se você não tem amado seus filhos, cuidado deles, pedido desculpa quando você falhou, pedindo perdão quando você exagerou. Quem sabe você precisa hoje resgatá-los, como o Domingos fez com a Bianca. E agora eles experimentam, pai e filhos, a verdadeira paternidade. Isso também é possível para você. Mas você precisa consertar a sua caminhada. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Temer ao Senhor é honrá-lo, obedecê-lo. Dar crédito ao que ele fala. Andar nos caminhos do Senhor é conhecer os seus princípios, os seus propósitos, as suas leis e obedecê-las. E quando você fizer isso, você vai ser um homem feliz, igual o Salmo 128 fala. Mesmo com todas as lutas, você será um homem feliz. Eu quero orar por você que entendeu e sabe que precisa mudar em algum aspecto. Então eu quero que você só levante sua mão, não vou pedir para você vir aqui à frente, nem nada, eu só quero orar por você. E ao levantar sua mão, você vai dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso melhorar. Eu preciso mudar, eu não entendi muitas coisas. Eu não tenho cuidado da minha geração, da minha descendência. Talvez a sua geração, amém, seja igual o Max Juch. Talvez o Senhor deseje que você tenha uma geração igual o Jonathan Edwards. Então levante sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Porque a sua descendência foi gerada para ser uma descendência bendita do Senhor. Para representar Deus na terra. Senhor, Tu conheces a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. E nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a nossa falha. E pedindo a Tua ajuda para prosseguir. Para que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, Te agradem.
para que eles te representem sobre a terra. E para que, Senhor Deus, nós possamos ser luz onde quer que estejamos. Que as pessoas vejam que o Senhor habita em nós. Que isso seja revelado na nossa forma de falar, na nossa maneira de agir, nos nossos pensamentos. Que o Senhor se agrade de nós. Ajuda, Pai. Dá-nos estratégia. Dá-nos o teu conselho para educarmos os nossos filhos. Guarda eles do maligno, Senhor. Guarda os nossos filhos das ciladas, das emboscadas, das iscas de Satanás. E que os nossos filhos te agradem. E que o Senhor seja honrado por tudo isso. Em o nome santo de Jesus. Assim eu oro. Amém. Amém, amém. Aplauda o Senhor.